Ora, galera, tamo junto de novo. Ah, Estamos aqui hoje para conversar, então, sobre o nosso principal objetivo, né? Que é mudar comportamentos, mudar atitudes, né? E, e como a gente faz isso, apesar de ser um processo difícil, demorado, longo, a gente acaba por sempre retomar alguns pontos cruciais do que é o comportamento, né? E que faz as pessoas agirem em determinados estímulos, né? Então, o fator humano é o tema de hoje. Então, bora pro tema. Bom, fator humano é uma maneira bem simples de entender, tá? Os fatores humanos, eles são conhecidos por... eles são detectados por três aspectos, tá? O trabalho, o indivíduo e a organização. É com isso que pensar que a gente pensa e implementa ações em relação a esse comportamento a partir desses três fatores, tá? Três aspectos, né? Que é o trabalho, o indivíduo e a organização provocada pela atividade, provocada pelo meio, tá? Então, como é que a gente muda comportamentos, fatores, né? A gente começa introduzindo alguns conceitos para mudar isso, né? E você consegue ver uma redução muito grande no número de incidentes e acidentes quando você começa a agir nesses três uh, aspectos do que interferem no comportamento do indivíduo, tá? O que muda o comportamental, o que muda o fator humano do indivíduo, se você começar a trabalhar esses aspectos, né? Você como um profissional, você começa a se destacar porque você começa a se tornar alguém diferente. Você não é mais um só no meio de tantos, né? E por isso que eu digo que todo o indivíduo é especial, todo indivíduo é um profissional dentro de qualquer área que esteja inserido, né? Não existe função menor que a outra, todas fazem parte do mesmo ciclo, né? E como é que você começa a se tornar o diferencial junto aos seus, né? Quando você começa a trabalhar esses três aspectos do seu dia a dia, né? O primeiro é o trabalho em si, né? Quando eu sou designado para uma atividade, para um trabalho, né? O que eu tenho que, que analisar, né? Antes de iniciar, é verificar se a atividade, o caminho é seguro, se o clima está organizado, tem condições seguras para mim desenvolver aquela atividade, se tudo que era de risco foi uh, bloqueado, foi eliminado, né? Se não há uma condição insegura para mim trabalhar, né? Eu analisar o trabalho como um todo, se eu não vou estar correndo risco, se eu vou gerar risco para outras pessoas, né? Esse é o primeiro aspecto de mudar o comportamento e você mudar a forma como seus líderes, seus encarregados te veem, tá? Segundo ponto, né, segundo aspecto, né, é, é a organização, né? Manter o trabalho organizado, tá? Manter a organização da frente de trabalho diminui riscos, diminui acidentes, né?
ele aumenta algumas, se você for, está sendo analisado pelo seu encarregado por alguma questão de qualidade, você vai ver que aumenta a durabilidade de materiais, ferramentas, quando você mantém as coisas limpas e organizadas, né? Se você pegar uma ferramenta lá, sujou, você limpar, aquela, demonstra isso zelo, né? Você está organizando, você vai estar contribuindo para a diminuição do acidente, mas você está contribuindo com o processo produtivo, né, também. Você está se tornando uma referência, um exemplo a ser seguido, né, por manter a sua frente de trabalho limpa. Não é fácil o reconhecimento, né? Nós já falamos aqui anteriormente, nem sempre o reconhecimento é de imediato, mas sempre terá alguém que estará se espelhando em você se você tiver atitudes proativas, né? De manter limpo, finalizou a atividade, recolher o lixo, recolher o material que estava espalhado, né? Então, no meu ponto de vista, a organização é o segundo ponto a ser trabalhado, né? E depois vem a questão do indivíduo, tá? O indivíduo, você, né? Olhar para o seu interior, fazer uma autoavaliação, né? De como está a sua condição física, psicológica para desenvolver algumas atividades, né? Para exercer aquela função, né? Estar atento para essa atividade, você está atento hoje, você está com as condições, EPIs apropriados, você está bem descansado, né? O peso do material tá proporcional à sua capacidade física, né? Então, como você está para desenvolver aquela atividade? Não adianta eu lhe mandar fazer um trabalho em altura, liberar você, mas hoje você não está em condições, né? Hoje você está, sei lá, você acordou com, a gente chama de pressentimentos, né? Mas isso são sinais de que o seu organismo está te dando um alerta que hoje você não está legal para aquela condição. Talvez aquela condição mude daqui a meia hora e daí você já esteja apto. E daí você, opa, pronto, já posso ir. Não tem problema nenhum, cara, você ser claro. Ah, mas se eu fizer isso, o meu patrão vai dizer que eu sou vadio, sou preguiçoso. Cara, não se preocupe com essas condições se a sua principal condição, que é a sua integridade física, estiver sendo comprometida por você não se encontrar em condições de exercer alguma atividade. Vai descarregar uma carga lá e é superior à sua capacidade física, né? De chamar alguém para lhe ajudar. Ah, não, mas daí você é vadio, né? O cara vai me chamar de vadio, de estar acochambrando. Cara, se você não aguenta, adianta você pegar uma capacidade de carga superior a que você consegue e acabar sofrendo uma lesão e ficar dias afastados, né? Porque você não quis solicitar uma ajuda. Não, cara, você tem que ver o seu psicológico. Daqui a pouco você hoje teve uma discussão ao sair de casa com algum membro da família, está com a cabeça em outro local, né? Em outro local, pare, converse com alguém, né? Técnicos de segurança, engenheiros de segurança, né? São pessoas treinadas para poder lhe ouvir, lhe dar um norte, de fazer, refletir em alguns outros pontos, né? Então, cara, não absorva para si uma condição que está lhe trazendo desconforto, né? Vamos parar, analisar todo o contexto e a hora que você estiver legal, a gente vai produzir. Você vai ver que você vai produzir muito mais do que tentar produzir em uma condição desfavorável.
né? Quando o indivíduo está em uma condição desfavorável, ele não vai render a mesma coisa que ele estiver totalmente tranquilo, né? Então, tenha em mente isso, né? Você nunca será o mesmo, a sua produção nunca será a mesma se você não tiver condições. Se você não analisar seu trabalho, se você não manter uma organização do local, se o seu ambiente não estiver apropriado para aquela condição de trabalho, né? Então esses fatores são capazes de esses aspectos de mudança, né? Eles têm que ser trabalhados por você, tem que ser trabalhados pelo mestre, trabalhados pelos encarregados, para que a gente tenha cada vez mais pessoas em condições favoráveis de trabalho, né? Implantar essa mentalidade nas pessoas é um trabalho de todos, né? Você vai ver que você vai ter, além de um funcionário mais qualificado, mais preparado, mais disposto, né, para executar essa atividade, você vai formar uma equipe, né? Uma família, né? Então, a organização também parte disso, de uma equipe unida, coesa, de que temos objetivos e vamos cumpri-los com qualidade, segurança ou segurança e qualidade, não importa a ordem, as duas são importantes, né, em todo o processo. Então, eu vou forçar a barra porque eu tenho pouca gente, esse cara vai ter que render hoje. Não, cara, não vai render hoje, não vai render amanhã se você forçar a barra, né? Temos que achar o meio termo para que ele se sinta confortável, para que produza o que nós precisamos que ele produza, né? Ou o que ele necessita produzir para ganhar, se ele é tarefeiro, né? Dar as condições apropriadas, né? Então, os comportamentos, o fator humano vai mudando quando a gente começa a trabalhar esses aspectos do nosso dia a dia. Ok, pessoal? Obrigado. Até mais.